Boa tarde. Esta é a 11ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Nosso assunto de hoje é o retorno de Wittgenstein à filosofia em 1929. O objetivo na aula passada, tendo uma vez publicado Tratatus e na convicção expressa no prefácio daquele livro de que os problemas da filosofia tinham sido, no essencial, resolvidos, Wittgenstein, de maneira coerente, abandona a filosofia. Ele fez o que tinha que ser feito e vai cuidar de outras coisas. Ele trabalhava como, tendo renunciado à herança milionária do pai dele, ele trabalhava como professor do ensino fundamental da Áustria, em Kirchberg, onde ele recebeu, isso já vai mais para próximo fim da década, uma série de visitas de Frank Ramsey. Ramsey era um jovem filósofo e matemático de Cambridge, que àquela altura estava colaborando com Karl Ogden na preparação de uma tradução para o inglês do Tratatus. E essa foi a motivação desses encontros que Ramsey teve com Wittgenstein na Áustria. Aliás, é com essa tradução que o nome latino, Tratatus Lógico-Filosóficos, vai ser introduzido. O título original, foi em alemão, era simplesmente Logisch Philosophische Abhandlung, Tratado Lógico-Filosófico. Moore quis ecoar os títulos dele e de Russell, Principia Ética e Principia Matemática, e sugeriu esse título de conotação vagamente espinosista, Tratatus Lógico-Filosóficos. Ele ficou conhecido por esse título. Hoje em dia, até mesmo os falantes do alemão se referem a ele como Tratatus. Bom, nas discussões com Ramsey, Wittgenstein teve que atentar para algumas coisas que tinham ficado supostas no Tratatus e para as quais estava pendente dar o desenvolvimento. E há um desenvolvimento em particular agora que me parece quase certo que foi o Ramsey quem pôs o dedo na ferida e assinalou para Wittgenstein, e que Wittgenstein agora diz: espera um pouquinho, que aqui eu não sei exatamente como fazer o que foi anunciado no livro. Nós vimos que o tratado continha uma dificuldade, aquela de que trata a seção 5.55 e subordinados, que era o problema de especificar as formas possíveis das proposições elementares. Tudo que a gente sabe a priori sobre as proposições elementares é que elas estão constituídas de nomes que designam objetos, que esses nomes são logicamente simples. A proposição, portanto, é uma proposição que não comporta análise ulterior, mas que formas de proposições elementares deverá haver, nós não sabemos. Wittgenstein, com muita ironia, uma ironia certamente endereçada para Russell, diz no tratado: se supõe que eu deva saber a priori se eu vou precisar na minha notação um sinal para uma função com 27 lugares de argumento. Nós não sabemos se existe uma função com 27 lugares de argumento. E a solução que ele encontra no tratado é dizer que as formas possíveis das proposições elementares devem ser descobertas naquilo que ele chama a aplicação da lógica, isso é, na análise de proposições concretas. Tá? Agora, embora, como ele diz, a lógica não possa antecipar o que se encontra na sua aplicação, também é certo que a lógica não pode colidir com a sua aplicação. O que quer dizer?
que, embora nós não conheçamos a priori as formas das proposições elementares, nós temos que conhecer as formas dos nomes possíveis, as formas dos objetos, e isso não pode ser conhecido a priori. Está fora de questão, e isso é certo, que no percurso da aplicação da lógica se possam encontrar proposições que não são funções de verdade de proposições elementares. De proposições elementares logicamente independentes, porque senão não há função de verdade. Quando eu faço uma tabela de verdade, e eu tenho lá uma combinatória, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A função de verdade é determinada pelos valores de verdade resultantes para cada uma dessas combinações. Eu tenho que ter todas as combinações. Eu só posso ter todas as combinações se eu tiver proposições que são logicamente independentes. Quando a gente faz lógica proposicional, a gente está supondo que aqueles P e Q e R são proposições logicamente independentes. De outro modo, é impossível especificar as funções de verdade possíveis dessas proposições, porque fazer isso depende de eu poder saber para cada uma das combinações possíveis de valores de verdade, de P e de Q, por exemplo, no caso de funções binárias, que valor a função correspondente vai ter. Tá? Agora bem, essa atitude de que nós não podemos especificar por antecipação, mas sabemos que na aplicação da lógica não vão acontecer surpresas, como diz Wittgenstein, ele tem esse slogan na lógica, não há surpresas, né? É que o leva a dar a solução que ele dá para o problema que Russell chamou o problema das incompatibilidades sintéticas. O que são incompatibilidades sintéticas? É um termo de Russell. Russell introduziu esse termo e fala disso pela primeira vez no livro sobre Leibniz, que ele publicou em 1900, que é o primeiro livro de filosofia que ele escreve depois de abandonar o idealismo, sobre a influência de Moore, da conferência de Moore, sobre a natureza do juízo. E ele trata então aí do tipo de compatibilidade que há entre duas proposições que se excluem mutuamente, mas em que uma não é a negação da outra. Tá? Por exemplo, se eu digo X é verde e digo X é vermelho. X é vermelho não é a negação de X é verde. É uma proposição positiva, como X é verde. A negação de X é verde e X não é verde. No entanto, se eu disser de um ponto no espaço visual que ele é verde, eu não posso dizer que ele é vermelho. Essas proposições são incompatíveis. Como a incompatibilidade não é a contradição, Russell chama essa incompatibilidade de incompatibilidade sintética. Ele dedica a esse assunto o capítulo Diferença de Sentido e Diferença de Sinal dos Principles of Mathematics, de 1903. É demonstrável que a seção 637 do Tratados contém um comentário, consiste, na verdade, de um comentário a esse capítulo de Russell, e culmina, como o capítulo de Russell, no exame das incompatibilidades sintéticas. Evidentemente, Wittgenstein não pode aceitar que essas incompatibilidades são propriamente sintéticas e esboça uma alternativa diferente, tá? Que fica no Tratados a nível de promessa, né? Projeto a ser oportunamente executado. Ele diz em 675, assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. Que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo no lugar do campo visual é impossível. E, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores exclui essa hipótese. Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física. Mais ou menos assim. Uma partícula não pode ter ao mesmo tempo duas velocidades.
Isso quer dizer que não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. E ele prossegue. É claro que o produto lógico é a conjunção, né? Vocabulário de você. É claro que o produto lógico de duas proposições elementares não pode ser nem uma tautologia, nem uma contradição. O enunciado de que um ponto do campo visual tem ao mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição. Bom, se é uma contradição, se x é verde e x é vermelho, essa conjunção x é verde e x é vermelho, onde x referece ao mesmo ponto no campo visual. Se isso é uma contradição, essas proposições não são elementares. Tem que haver complexidade lógica aí. Quando tem uma contradição, pelo menos uma, se não as duas, pelo menos uma das proposições incompatíveis não é elementar. Por exemplo, se está chovendo é elementar, não está chovendo não é. Porque é uma função de verdade, resultante da aplicação de uma operação, que é a negação, àquela proposição. Então, se não se trata de proposições elementares, elas devem poder ser analisadas. E a análise vai ter que desocultar, trazer à tona uma negação, tá? Que estava implícita e que não se manifesta. Bom, o professor havia rejeitado totalmente essa possibilidade. Para ele, as incompatibilidades entre cores, por exemplo, o outro exemplo que Wittgenstein dá no tratado, a incompatibilidade de duas velocidades são incompatibilidades que pertencem à natureza das coisas. É uma proposição de metafísica que cores não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Cores têm, como diz Russell, a propriedade que elas compartilham com os objetos físicos da impenetrabilidade. Dois corpos também não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Em contraste com universais. Né? O universal pode estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Um corpo só pode estar num lugar ao mesmo tempo. E dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Para Russell, era uma tarefa da teoria do conhecimento investigar essas relações de incompatibilidade. Tá? A compreensão da proposição pressupunha, como nós vimos, o conhecimento por contato com seus constituintes, e era aí que as incompatibilidades deviam ser encontradas. O que está na contramão do projeto de Wittgenstein no Tratados. Né? Em 552, Wittgenstein diz a experiência, entre aspas, de que precisamos para entender a lógica, tá? Não é a de que algo está assim ou assim, mas de que algo é. Mas isso não é experiência. A lógica é anterior a toda a experiência de que algo é assim, ela é anterior ao como, não é anterior ao que. A lógica é independente de como o mundo é, mas não de que o mundo seja. Tá? Era esse apelo a uma experiência lógica, a acquaintance com os constituintes da proposição, que Wittgenstein rejeitava desde já quando lá nos notebooks, nos cadernos em que foi baseado o Tratados, ele escrevia, é a primeira frase que nós temos do caderno de 1914, são 3 anos que nós temos de anotações que Wittgenstein usou para compor o tratado, a primeira frase, o primeiro caderno, algo que ele vai repetir no Tratados, a lógica deve bastar-se a si mesma. Tá? Logik muss für sich selbst sorgen. Isso é repetido em 547, 5,
4, 7, 3. Será isso mesmo? Sim, 5, 4, 7, 3. A lógica deve cuidar de si mesma. Tá? Então era esse apelo, ou seja, a experiência lógica, uma forma de intuição, que o Wittgenstein rejeita ao rejeitar que a lógica possa de alguma maneira depender de uma teoria do conhecimento. Tá? Então, essa rejeição que significa, em primeiro lugar, que a apreensão da forma lógica não está fundada em nenhuma experiência, por conseguinte, nenhuma experiência de supostos objetos lógicos, que ele diz ser sua ideia fundamental, que não existe, tá? Como são as formas russellianas. Né? Esse é o sentido do que Wittgenstein diz ser o seu pensamento fundamental, que as constantes lógicas não representam nada. E isso significa, em segundo lugar, que as condições do sentido, por oposição às condições da verdade de outra posição, não dependem de que isto ou aquilo seja o caso. Não dependem de nenhum fato, de que o mundo seja assim, de que uma proposição particular seja verdadeira. Tá? Então, a gente compreende a realocação que Wittgenstein faz, que nós vimos na aula passada, do conceito freudiano de pressuposição. Esse conceito aparece sob sentido de referência, quando a gente emprega um nome, a gente pressupõe que o nome nomeia o objeto nomeado. Essa pressuposição pode resultar falsa, caso em que a proposição correspondente não tem valor de verdade. Na teoria das descrições, Russell rejeitou essa ideia. Ele diz, pera um pouquinho, se se trata de um nome mesmo, e o nome não nomeia nada, eu tenho um contrassenso, eu não tenho uma proposição. Se se trata em troca de uma descrição, porque Frege tratou nomes e descrições definidas como tudo sendo da mesma categoria lógica, dos termos singulares, por nomes próprios, como ele chama, mas você mostra que se se trata de uma descrição, então o fato de nada corresponder à descrição não torna a proposição uma proposição sem valor de verdade, mas sim uma proposição falsa. O atual rei da França é calvo, não é sem sentido, nem é sem valor de verdade, mas falso. E nós sabemos exatamente por quê, porque não existe um rei da França. No Tratatus, que incorpora inteiramente a teoria das descrições do Russell, o Wittgenstein emprega uma única e decisiva vez o mesmo verbo ao qual Frege tinha recorrido para caracterizar a concepção sobre as relações entre ter uma proposição valor de verdade e existir o referente de um nome. Concepção que, seguindo Russell, o Wittgenstein também repudia. Mas em 624, como a gente viu na ano passada, a noção de pressuposição aparece, e a única espécie de pressuposição que Wittgenstein menciona quando ele diz as proposições lógicas descrevem a armação do mundo, ou melhor, representam-na. Não tratam de nada. Pressupõe, se setzen voraus, pressupõe que nomes tenham significado e proposições elementares sentido. E essa é a sua ligação com o mundo. Tá? Então, as proposições da lógica pressupõem que os nomes têm significado e as proposições elementares sentido, e esta é a ligação da lógica com o mundo e mais nada. Mas essa é uma pressuposição que a gente pode chamar transcendental, no sentido em que Wittgenstein emprega essa palavra no Tratatus, quando ele diz que a lógica é transcendental. Não é a pressuposição de que algo está assim ou assado no mundo, mas de que algo é. De que há objetos simples que são os referentes das proposições logicamente objetos simples que são referentes dos nomes que ocorrem em proposições logicamente simples, isso é, elementares. Se o mundo não tivesse substância, se não houvesse uma forma fixa do mundo que é constituída pelos objetos,
ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira outra proposição. Eu falo essa pressuposição, que os nomes têm referência e as proposições sentido, não é nenhuma pressuposição factual, não é uma pressuposição sobre fatos do mundo, ou quer dizer o mesmo, não é nada que uma proposição com sentido possa descrever. É precisamente sobre esse ponto que Wittgenstein vai fazer, como nós vamos ver, a sua retratação mais radical e de mais amplo alcance. Por ora, o que nós temos aqui é claramente a dissociação que é realizada por Wittgenstein entre a teoria das descrições, enquanto teoria sobre a forma lógica das proposições em que ocorrem descrições definidas, e a teoria do conhecimento no sentido de Russell. A teoria das descrições exige que as condições de verdade da proposição sejam todas as suas condições de verdade. E o que essa aparente tautologia diz, de fato, é que tudo o que é requerido para que uma proposição seja verdadeira e não falsa, portanto, tudo o que é requerido para que ela seja ou bem verdadeira ou bem falsa, já pertence ao que a proposição diz, portanto, a seu conteúdo. O termo da análise lógica da proposição deve ser, portanto, deve ser encontrado no estágio em que essas condições são tornadas totalmente explícitas. O estágio em que a gente pode reconhecer a proposição como não sendo outra coisa que o resultado da aplicação de um certo número de aplicações de uma operação lógica fundamental a uma base dada. A base constituída pelo conjunto das proposições elementares, da qual a proposição resulta ser, assim, uma função de verdade. E é por isso que Wittgenstein escreve no tratado, impavidamente, na mesma seção que trata das formas possíveis das proposições elementares, ele escreve 5.2 5.5.62. Se sabemos, por razões puramente lógicas, que deve haver proposições elementares, deve sabê-lo quem quer que entenda proposições em sua forma não analisada. Todo mundo já sabe que existem proposições elementares. A humilde faxineira que vai limpar a sala de aula depois que o professor explicou a teoria das funções de verdade, pode não entender os garranchos de lógica que estão no quadro, mas ela sabe que existem proposições de verdade. Para Wittgenstein, por que isso é assim? Necessariamente assim. Ela sabe que existem proposições de verdade, mas não sabe que sabe. A investigação filosófica deve tornar explícito esse conhecimento tácito que nós temos. Tornar manifesto que nós sabemos alguma coisa, ainda que não saibamos que o sabemos. E isso por quê? Porque o percurso da análise lógica da proposição é o percurso. A análise percorre o caminho inverso da construção da proposição a partir das proposições elementares. Ora, compreender é fazer esse percurso. Compreender é fazer o percurso inverso, aquele que a análise torna explícita, inverso ao da construção. Porque, como o termo final são proposições elementares, quem compreende a proposição sabe como a proposição requer que o mundo esteja para ser verdadeira, portanto, que proposições elementares devem ser verdadeiras e que proposições falsas para a proposição ser verdadeira. No entanto, já aqui o nosso tema, essa lógica de pureza cristalina, como ele vai dizer mais tarde nas investigações filosóficas, guardava uma espécie de ferida secreta. O problema justamente das formas possíveis das proposições elementares. Reiterando que tudo que nós sabemos a priori a esse respeito é que uma proposição elementar deve ser composta de nomes que estejam em ligação direta, como os elos de uma corrente, que esses nomes vão ter a mesma multiplicidade lógica dos objetos que eles significam, etc. Mas, por outro lado, saber a priori quais são as formas possíveis dessas ligações de nomes equivaleria a saber a priori quais são as formas dos objetos
que compõem a substância do mundo, e isso não se pode antecipar. Aqui o Russell diria, claro, é a experiência lógica, a experiência que nós temos das formas lógicas, pela sua expressão direta, que incumbe decidir essa questão. Ao que Wittgenstein responde, como vimos, a experiência de que nós precisamos para compreender a lógica não é de que algo é assim ou assim, mas de que alguma coisa é. E isso justamente não é experiência. A lógica precede toda a experiência de que algo é assim, ela é anterior ao como o mundo é, não é anterior ao que. Que haja um mundo é uma pressuposição absoluta, como a gente viu. E o programa era que a aplicação da lógica, isso é, a análise lógica de proposições dadas, é que tem a tarefa de descobrir as formas das proposições elementares. E a análise, a aplicação da lógica, portanto, que tem que decidir a pergunta de se eu posso precisar ter um sinal de uma relação de 27 termos. Não sabemos a priori se existem relações com 27 termos. Mas está fora de questão que a lógica possa, como diz Wittgenstein, colidir com a sua aplicação. Não podemos saber a priori quais são as formas das proposições elementares. Mesmo assim, está fora de questão que no percurso da aplicação da lógica, a gente possa acontecer que a gente encontre estruturas proposicionais que não sejam casos da forma geral da proposição. Ora, muito bem, é precisamente uma tal colisão que o Tratados anunciara ser impossível entre a lógica do Tratados e a sua aplicação, que Wittgenstein anuncia no artigo de 1929 algumas observações sobre a forma lógica, Some Remarks on Logical Form. E a primeira coisa que ele escreve quando retorna à filosofia é a sua única outra publicação filosófica, depois do Tratados, é a única coisa que ele publicou, e é um artigo de imensa importância, porque Wittgenstein diz ali claramente o que é que não está de ok no Tratados, e abre o caminho para uma revisão. As incompatibilidades entre cores e graus de um gradiente, se eu digo que algo tem 1 metro, então não tem 1,5 metros. Se eu digo que é verde, não é vermelho. Se eu digo que está fazendo 20 graus, então não está fazendo 24, e assim por diante. Essas incompatibilidades, como nós vimos, foram tratadas por Russell como exemplos paradigmáticos do que, desde o livro sobre Leibniz, Russell chamava de incompatibilidades sintéticas. Designação escolhida para sublinhar o fato de que a incompatibilidade em questão não consiste naquela que é entre uma proposição e a sua negação. Russell é perfeitamente claro a esse respeito. Isto é verde, não é a negação de isto é vermelho. E vimos que no Tratado Wittgenstein sustentava que essas proposições não eram elementares e que uma análise correta deveria mostrar que se tratava sim de contradição. O valor de verdade de uma proposição elementar não poderia ser função do valor de verdade de nenhuma outra proposição. O que brevíssimo artigo, são 7 páginas, em inglês, Wittgenstein redigiu ele em inglês, o artigo de 29 anuncia é precisamente o fracasso desse projeto analítico. Wittgenstein reconhece agora, no fundo é reconhecer que Russell tinha razão sobre esse assunto e não ele. Wittgenstein reconhece que há proposições logicamente irredutíveis, não analisáveis, e, portanto, que nesse sentido são elementares, que não são logicamente independentes. A ideia de uma forma proposicional geral, que seria a forma geral de uma função de verdade, vai ter que ser abandonada. Tá? Com o surpreendente resultado de que é tarefa da teoria do conhecimento, não da aplicação da lógica, mas da teoria do conhecimento, e Russell Wittgenstein explícito e usa o termo de Russell, Theory of Knowledge, é a teoria do conhecimento que tem que descobrir as proposições elementares e dar conta das suas estruturas. E é isso que leva a Wittgenstein a falar agora de uma análise dos fenômenos. O que está acontecendo aí é um retorno ao programa russeliano
lá do capítulo 27 de Principiação Matemática, diferença de sentido e diferença de sinal. Vamos ver como é que começa Summary Marks on Logical Forms. Vocês têm lá a publicação original desse artigo nos Proceedings of the Aristotelian Society do ano 1929. Wittgenstein começa de uma maneira não problemática, que ele começa dizendo uma coisa que Russell poderia dizer, aí que aliás Russell disse de diferentes maneiras, em diferentes lugares e ocasiões. Toda proposição tem um conteúdo e uma forma. Obtemos a imagem da forma pura se abstrairmos do significado de palavras particulares ou símbolos particulares, na medida que tenham significado independente. Isso é, se substituirmos as constantes da proposição por variáveis. As regras da sintaxe que se aplicam às constantes devem se aplicar também às variáveis. Por sintaxe, nesse sentido geral da palavra, eu entendo as regras que nos dizem em que combinações uma palavra tem sentido, excluindo assim combinações sem sentido. A sintaxe da linguagem ordinária, como se sabe, não é inteiramente adequada para esse propósito. Ela não previne, em todos os casos, a construção de pseudoproposições sem sentido. Construções como o vermelho é mais alto que o verde, ou o real, embora seja um em si, deve também ser capaz de tornar-se um para mim. Aquele pastiche de coisas do idealismo britânico. E ele prossegue, aqui, em plena ortodoxia, procedendo até aqui. Se tentamos analisar quaisquer proposições dadas, descobriremos em geral que são somas lógicas, isso é, disjunções, produtos lógicos, conjunções, ou outras funções de verdade de proposições mais simples. Mas as nossas análises, a nossa análise, se levada longe bastante, deve chegar ao ponto em que encontra formas proposicionais que elas próprias não são compostas de formas proposicionais mais simples. Devemos, finalmente, chegar à conexão última de termos, a conexão que não pode ser rompida sem destruir a própria forma proposicional. As proposições que representam essa conexão última de termos eu chamo, seguindo Bertrand Russell, proposições atômicas. Elas, portanto, são o núcleo de toda a proposição, elas contêm o material e tudo mais é apenas um desenvolvimento desse material. É a elas que devemos nos voltar para encontrar o assunto de que trata a proposição. E agora, a novidade. É tarefa da teoria do conhecimento encontrá-las e compreender sua construção a partir de palavras ou símbolos. Isso é uma novidade. No tratado não tinha teoria do conhecimento nenhuma. A única teoria do conhecimento que Wittgenstein admitia era a filosofia da psicologia, isso é, a elucidação lógica de pensamentos psicológicos, como nós vimos na aula passada, A pensa que P, A crê que P, A julga P e assim por diante. Tá? E agora, Wittgenstein diz que a teoria do conhecimento tem a tarefa de descobrir as proposições elementares. Essa tarefa é muito difícil e a filosofia recém começou a abordá-la. Que método temos para empreender essa tarefa? A ideia é expressar um simbolismo apropriado, o que na linguagem ordinária dá lugar a infindáveis mal-entendidos. Isso é, aonde a linguagem ordinária encobre a estrutura lógica, onde ela permite a formação de pseudo-proposições, onde ela usa termos numa infinidade de significados diferentes, nós devemos substituí-la por um simbolismo que dá uma imagem clara da estrutura lógica, exclui pseudoproposições e usa os termos sem ambiguidade. Ora, nós só podemos substituir o simbolismo impreciso por um simbolismo claro, inspecionando os fenômenos que queremos descrever, assim tentando compreender sua multiplicidade lógica. Isto é, só podemos chegar a uma análise correta através do que pode ser chamada a investigação lógica dos próprios fenômenos, isso é, em certo sentido, a posteriori, e não conjeturando possibilidades a priori. Tá?
ele enfatiza que formas lógicas não podem ser antecipadas, né? E aqui, então, Wittgenstein diz, bom, se nós tentarmos obter uma análise efetiva, nós encontramos formas que têm pouca semelhança com as normas da linguagem ordinária. Nós encontramos o que a análise dos fenômenos vai encontrar? Encontramos as formas do espaço e do tempo, com todo o múltiplo de objetos espaciais e temporais, como cores, sons, etc., etc., com suas gradações, transições contínuas e combinações em várias proporções. Isto é esse tipo de coisa que a investigação vai trazer agora. E ele diz... só um pouquinho... Logo depois de mencionar isso, eu estava procurando muito de poesia. Tá? O que a análise vai trazer à tona vai ser, então, as formas do espaço e do tempo, com múltiplos de objetos espaciais e temporais, cores, sons, etc., com suas gradações, transições contínuas e combinações em várias proporções. Todas as quais não podemos capturar pelos nossos meios ordinários de expressão. E aqui, agora vem a primeira novidade. E aqui eu quero fazer a minha primeira observação definida sobre a análise lógica dos fenômenos efetivos. E é que, para sua representação, números racionais e irracionais devem ocorrer na estrutura das próprias proposições atômicas. Claro. O que significa dizer que números podem ocorrer na estrutura das proposições atômicas? Que elas não são logicamente independentes. Porque se eu tenho 2 numa proposição e tenho 3 na outra, elas são incompatíveis. Tá? E Wittgenstein explica a ocorrência de números nas formas das proposições atômicas, na minha opinião, não apenas um aspecto de um simbolismo especial, mas um aspecto essencial e, por conseguinte, inevitável da representação. E os números vão ter que ingressar nessas formas, nas formas que, como diríamos na linguagem natural, vão ter que ingressar quando, como diríamos na linguagem natural, nós estamos lidando com propriedades que admitem gradação. Por exemplo, propriedades como o comprimento de um intervalo, o timbre de um tom, de um som, o brilho ou a vermelhidão de uma amostra de cor, etc. É característico dessas proposições que um grau delas exclui todos os outros. Um matiz de cor não pode simultaneamente ter 2 graus diferentes de brilho ou vermelhidão. Um tom não pode ter 2 intensidades diferentes, etc. E o ponto importante aqui é que essas observações não expressam uma experiência, mas são, em certo sentido, tautologias. Ele tinha dito que a análise vai ser, em certo sentido, a posteriori. Agora diz que nada pode ser ao mesmo tempo verde e vermelho. É, em certo sentido, uma tautologia. Ele hesita. Não é estritamente uma tautologia. Não é estritamente a priori, mas em certo sentido. Ele diz, o ponto importante aqui é que essas observações não expressam uma experiência, mas são em certo sentido uma tautologia. Todo mundo sabe disso na vida cotidiana. Se alguém nos pergunta qual é a temperatura lá fora, e a gente diz 20 graus, e a pessoa agora pergunta, e por acaso é 23 graus, a gente vai dizer, eu disse 20. Tá? Tomamos o enunciado de grau de temperatura, por exemplo, como uma descrição completa que não requer suplementação. Assim,
Se nos perguntam que horas são, nós dizemos que horas são e não precisamos dizer que horas não são. E agora ele explica ao leitor o que é que lá no Tratatus ele tinha imaginado que poderia fazer. Né? Poder-se-ia pensar, e eu pensei, não faz muito tempo, que o enunciado expressando um grau de uma qualidade poderia ser analisado no produto lógico de enunciados singulares de quantidade e uma cláusula complementar. Tal como eu poderia descrever o conteúdo do meu bolso dizendo contém um penny, um shilling, moedas inglesas, né? Contém um penny, um shilling, 2 chaves e mais nada. Este e mais nada é o enunciado suplementar que completa a descrição. Mas isso não vai servir para o enunciado que atribui um grau. Porque chamemos, por exemplo, a unidade de brilho B. E seja E de B, EB, a afirmação de que a entidade E possui este brilho. Neste caso, a proporção E2B, que diz que E tem 2 graus diferentes de brilho, deveria ser analisável na forma do produto lógico EB e EB, mas isso é EB. PIP, EP. Tá? Por outro lado, se tentamos distinguir entre as unidades, escrevemos E de 2B igual a E de B' e E de B duas linhas, nós supomos 2 diferentes graus de brilho, e aqui se uma entidade possui 1 grau, surgiria a questão qual deles, B' ou B duas linhas, o que seria inteiramente absurdo. Eu sustento, portanto, qual é o resultado, que o enunciado que atribui um grau para uma qualidade não pode ser ulteriormente analisado. E mais, que a relação de diferença de grau é uma diferença interna e que é, por conseguinte, representável por uma relação interna entre o enunciado entre os enunciados que atribuem os diferentes graus. Isto é, o enunciado atômico deve ter a mesma multiplicidade que o grau que ele atribui, de onde se segue que números devem ocorrer na forma das proposições atômicas. Né? Então, vejam bem, isso tem uma enorme consequência. O coroamento técnico do Tratado Simópolis, o resultado filosófico que tinha obtido, era a especificação da forma geral da proposição, e a forma geral da proposição era a forma geral de uma função de verdade. Ora, nós não podemos tratar a conjunção x é verde, x é vermelho como uma função de verdade. Se fosse uma função de verdade, nós deveríamos poder escrever a sua tabela de verdade, e nós teríamos na última coluna o valor de verdade que essa função tem em todos os casos. Acontece que a primeira linha não pode ocorrer. Eu não posso ter o caso que x é verde e x é vermelho. Isso aqui, essa linha, como diz Wittgenstein, atribui à proporção uma multiplicidade maior que as possibilidades reais. Nós só temos aquelas outras 3 e em todos os casos a conjunção é falsa. Mas ela não é uma contradição. Se fosse uma contradição, ela seria falsa na primeira linha. Não é uma contradição. Temos proposições elementares logicamente independentes, logicamente dependentes entre si. Então, cai por terra a ideia de forma proposicional geral. E é isso que Wittgenstein quer dizer quando diz sobre isso. A gente tem o testemunho da aluna dileta dele, Elisabeth Anscombe. Ele diz que ele costumava dizer depois que o tratado não estava todo errado. E a imagem que Wittgenstein usava era: o tratado não é uma lata de lixo querendo se fazer passar por um relógio. É um relógio que não dá a hora certa. Tá? Vejam bem, para proposições que são função de verdade de proposições elementares, e se são função de verdade é porque as proposições são logicamente independentes, a lógica do tratado permanece intacta. Mas onde eu tiver incompatibilidades sintéticas, não temos mais essa possibilidade.
Tá? Vejam agora que como é que fica a lógica dessa história. Se nós entendemos lógica como sinônimo de lógica formal, que é como a lógica é entendida no Tratados, então a incompatibilidade é determinada por um fato extralógico, como o Russell pensava. Um fato acerca da natureza metafísica, por exemplo, das cores ou dos graus, dos sons, dos números. Mas, de fato, essa não é a única possibilidade. Né? Aqui abre-se um dilema que Wittgenstein teve que enfrentar ao retornar à filosofia em 29, para acertar o relógio do Tratados. Ou a gente mantém a concepção de lógica e introduz alguma forma de sintético a priori. Para Russell, as comportamentos sintéticos são paradigmas do sintético a priori. É bem verdade, claro, que o sintético a priori russeliano não é o transcendental de Kant. Não é dependente das formas da intuição, dos conceitos do entendimento. O sintético a priori de Russell é um a priori material, que está inscrito na constituição metafísica da realidade. Wittgenstein poderia seguir esse caminho e São Marx Logical Form não deixa claro se não é isso que ele vai fazer. Mas há uma alternativa. É rever a concepção de lógica. De tal forma que tudo o que for condição para uma proposição implicar ou ser implicada por outra proposição, toda forma de dependência entre proposições é matéria da lógica. Ora, foi essa segunda alternativa que Wittgenstein abraçou. Portanto, ele reconhece que o Russell identificou um problema genuíno, mas ele não adota a solução do Russell. Tá? Ele não envereda pelo sintético a priori. Tá? E é por isso que, por volta de 1930, Wittgenstein deixa de empregar o termo lógica, e ele vai fazer isso até quase o final da década de 40, emprega em seu lugar gramática. Gramática, no sentido em que Wittgenstein usa essa expressão agora, significa lógica formal e lógica material. Tá? Wittgenstein vai insistir agora que inferências como, por exemplo, esse homem tem 1,80 m de altura, logo não tem 2 metros, são inferências válidas e não são entimemas, isso é, inferências que têm alguma premissa oculta. Eu precisaria da premissa maior, se um homem tem 1,80 m, então ele não tem 2, se eu quisesse converter isso numa inferência formalmente válida. Mas elas eram válidas sem essa premissa geral. Ela de este homem tem 1,80 m, segue-se imediatamente que ele não tem 2 metros. De este ponto é verde, segue-se imediatamente que não é vermelho. Essas referências são válidas assim como estão. Tá? Elas não são formalmente válidas, elas são materialmente válidas. Isso é matéria da lógica. Mas, para não deixar dúvida, Wittgenstein fala então em gramática. Gramática e lógica, compreendida a lógica formal e a lógica material. Nessa época, ele tem uma anotação muito significativa. Ele diz que o filósofo às vezes tem que tirar um termo de circulação para manutenção. É uma palavra que você precisa polir, limpar, tirar a graxa. A meu ver, a principal palavra que Wittgenstein tirou de circulação no início dos anos 30 foi a palavra lógica. A afirmação disso está no fato de que nos escritos do final da década de 40, e nós lá chegaremos, vamos tratar em particular do espetacular Sobre a Certeza, a última grande obra de Wittgenstein, talvez a maior de todas, Wittgenstein volta a falar lógica e não mais gramática. Né? Enfim, o fato é que no momento em que o significado das proposições elementares deva ser levado em conta para avaliar relações de dependência lógica, no momento, portanto, em que a gente estende a noção de lógica para abarcar validades e invalidades materiais, a gente está comprometido a aceitar como parte da lógica toda a proposição cuja verdade é condição do significado de alguma proposição. Condição de que ela signifique o que significa e não outra coisa, de que ela tenha as relações de dependência que tem e não outras. E é aqui que a ideia de que o sentido de uma proposição não pode depender da verdade de nenhuma outra proposição começa a suscitar problema. Tá? No caso das cores, a gente sabe a priori que a atribuição de uma cor a um ponto é incompatível com a atribuição de outra cor.
Mas o caso que Wittgenstein imediatamente reconhece ser análogo das medidas suscita uma outra dificuldade. Isso vai aparecer agora nas observações filosóficas de 1930, o primeiro livro inacabado que Wittgenstein produz durante seu primeiro ano de permanência em Cambridge, para onde ele volta então em 29. Quando ele voltou para Cambridge, ele voltou disposto a fazer pesquisa filosófica novamente. Havia um problema. Wittgenstein era autor de um livro reconhecido geralmente como de enorme importância, uma das obras filosóficas mais importantes da época, que eram Tratados, mas ele não tinha nenhum título, ele não tinha doutorado, nem mestrado, nem graduação em filosofia, não tinha nada. Moore teve a ideia, então, de fazer o seguinte: vamos propor que Wittgenstein apresente o Tratados, embora já esteja publicado, vamos abrir uma exceção para um caso que é extraordinário de qualquer maneira. Vamos convidar então Wittgenstein a apresentar o Tratados como uma tese de doutorado. A gente submete ali uma arguição e delibera pela atribuição ou não do título de doutor em filosofia. E para isso atesta quão esclarecida era a Universidade de Cambridge, essa proposta de Moore foi aceita. Um caso excepcional requer um tratamento excepcional. Russell e Moore foram nomeados para ser a banca examinadora, e eles tiveram uma tarde que o Moore diz que foi muito divertida. Por quê? Porque Wittgenstein criticava Tratados, apontava problema no livro, e a banca defendia. A banca estava convencida que era um livro de maior importância. E nós temos a situação paradoxal em que, numa defesa de tese, o autor da tese não a defende, mas ataca, e a banca não a ataca, mas defende. Tá? No fim, como diz o Moore, não tínhamos a menor dúvida de que ele merecia o título. Ele recebeu o título de doutor em filosofia. O que o habilitou, então, a se candidatar a uma bolsa que nós chamamos de pós-doutorado. O Wittgenstein recebeu essa bolsa e passou, então, o seu primeiro ano, em 1929 e 30, trabalhando em Cambridge. E o resultado disso foi o livro Philosophische Bemerkungen, Observações Filosóficas, que ele escreveu em alemão, como tudo mais daí em diante. São Marx foi escrito em inglês, porque foi escrito para apresentar um colóquio de filosofia. Diga-se passagem que ele não apresentou, ele não ficou satisfeito com São Marx no Logical Forum, e quando aconteceu então o encontro da sociedade aristotélica, Wittgenstein falou de improviso sobre o problema do infinito em matemática. Ele estava pensando em problemas de filosofia da matemática já outra vez. Ao cabo de um ano que ele de permanência dele em Cambridge, o conselho do college teve que decidir pela renovação da bolsa de pesquisa do Wittgenstein. E Russell foi designado a dar um parecer sobre essa renovação. Para isso, Russell leu as observações filosóficas, ficou bastante perplexo com o que ele leu, e deu um parecer em que ele dizia mais ou menos o seguinte: olha, Wittgenstein é autor de um livro que é amplamente reconhecido como sendo da maior importância para a lógica e para a filosofia. E agora, nesse novo trabalho, as ideias que ele apresenta são inteiramente novas e muito surpreendentes. Russell diz, se elas são verdadeiras, eu não sei. Como um lógico que preza pela simplicidade, eu gostaria que elas não fossem. Se o Wittgenstein tiver razão, a lógica é infernalmente complicada, muito mais do que a gente pensava. Tomara que não tenha. Mas ele está fora de questão que essas investigações são da maior importância, e que, se Wittgenstein fosse privado da oportunidade de levar adiante essas pesquisas por falta de recursos materiais, seria inaceitável. Então ele continuou, todo o tempo que ele teve em Cambridge, ele teve essa bolsa de pós-doutorado. Ele vivia modestamente num apartamento da universidade com essa bolsa. A única exceção são os 2 anos após a aposentadoria de Moore, na década de 40, quando Wittgenstein foi nomeado professor
na vaga de Moore. Aí ele foi professor de filosofia a contragosto. Ele não gostava disso e ao cabo de 2 anos renunciou e voltou a viver de uma bolsa de pesquisa apenas. E ele dizia que era insuportável ser professor de filosofia, que ter a obrigação de ter coisas inteligentes a dizer em hora certa, e dia certo e hora certa, era algo que ele não podia se submeter a isso. Estava fora de questão. Ele prefere voltar para a condição de bolsista e abandona o cargo de professor. Foi um professor relutante. Agora bem, nessas observações filosóficas, ele discute bastante a noção de as operações de medida. Tá? E emerge aqui um tema que vai começar a se tornar muito insistente na filosofia dele a partir de então, e é o seguinte, que para empregar, para realizar uma operação de medida, eu preciso empregar um padrão de medida. E o padrão de medida é um objeto físico, com propriedades suscetíveis de alteração. Como ele nota nas observações filosóficas de 1930, não é uma escala métrica imaterial, mas é um objeto físico, a fita métrica, a trena metálica, a régua, que a gente encosta no objeto a ser medido. Como é que a gente deve entender essa comparação? Ele escreve nas observações filosóficas que a fita métrica deva estar e esteja no mesmo espaço que o objeto medido é compreensível. Mas até que ponto as palavras podem estar no mesmo espaço que o objeto cujo comprimento é descrito com palavras, ou no mesmo espaço da cor, etc. Isso soa absurdo. Essa ambiguidade de fato suscita a questão, afinal de contas, o que é que a lógica chama uma palavra? E Wittgenstein pergunta, é por acaso o mesmo que na vida cotidiana queremos dizer quando afirmamos que há uma palavra escrita no quadro negro? E aqui agora ele anota, aqui é evidente que a concepção mais primária deve ser a única correta. Assim, falarei uma e outra vez em livros. Aqui temos uma palavra. Se aparecesse alguma marca parecida com uma palavra, eu diria, não é uma palavra, só parece, pois manifestamente não é algo intencional. Isso só pode ser tratado do ponto de vista do senso comum normal. E ele acrescenta agora, é extraordinário que só nisso já haja uma mudança de concepção. Por quê? Porque há uma história natural dos instrumentos de medida. Como ele vai dizer mais tarde nas investigações, se as nossas réguas fossem elásticas e dilatassem e contraíssem o tempo todo, a atribuição de comprimento ao corpo não teria sentido. Não é que não seria verdadeiro, não teria sentido. Porque a operação de medida pressupõe a constância dos instrumentos de medida. Se, exemplo das investigações, se pedaços de queijo postos numa balança alterassem o seu peso constantemente, ficassem mais pesados, mais leves, o jogo de linguagem, como ele vai dizer depois, de medir o peso de um objeto, se esvaziaria completamente. Tá? Então, é a condição do sentido de uma operação de medida que seja verdadeira a proposição que diz que esse objeto permanece com o tamanho que ele tem. O padrão de medida de comprimento é o metro padrão de Paris, era na época de Wittgenstein, que era uma barra de platina mantida sob condições ideais controladas de temperatura e pressão em Paris. Se essa barra sofresse alteração, quer dizer, quebra lá a redoma em que ela está preservada e ela ou contrai ou dilata, o significado de isto tem 1 metro, está comprometido. Está comprometido porque o padrão de medida se alterou. Eu tenho que supor a constância dos padrões de medida para que eu possa anunciar resultados de medida. E é por isso que ele diz nas investigações filosóficas, é de fato o tema central desse livro, se a linguagem deve ser um meio de comunicação, deve haver acordo não apenas quanto às definições,
mas também, por estranho que pareça, quanto aos juízos. Nós temos que poder concordar no juízo, e isso tem um método. Isso parece abolir a lógica, mas não abole. Abole a ideia de uma lógica que nada deve a como o mundo contingentemente é. Tá? Mas não abole de fato, porque diz Wittgenstein, uma coisa é descrever métodos de medida, e outra é obter e enunciar resultados de medida. Mas o que chamamos medir é em parte determinado por uma certa constância nos resultados da medida. Um outro caso que nós vamos ver com muito mais devagar é a relação entre as atribuições de estados mentais e os critérios para a atribuição de estados mentais, que pressupõem certas regularidades do comportamento natural, das reações naturais dos seres humanos, que, mais uma vez, Wittgenstein vai dizer, fazem parte da história natural. E são fatos empíricos que são condição do sentido de proposições sobre estados mentais, assim como certos fatos empíricos acerca de instrumentos de medida são condição do sentido de proposições que enunciam medidas. Nós estamos no limiar do confronto entre aquilo que ele vai chamar nas antecipações a pureza cristalina da lógica, que ele havia postulado no Tratados, e a textura opaca do que ele chama agora os fenômenos espaço-temporais da linguagem, que culmina no reconhecimento do papel central que desempenham na instituição da linguagem os paradigmas, os casos exemplares. Né? Com o resultado, finalmente, de que ter uma proposição sentido pode depender, sim, de que outras proposições sejam verdadeiras. E isso não abole a lógica, mas obriga a reconceber o que nós entendíamos por lógica. As investigações filosóficas é um assunto para a nossa próxima semana. Uma aula assíncrona na terça-feira e aulas síncronas às 1h30 e às 6h30 na quinta-feira. Encerrando, então, nosso percurso pela filosofia de Wittgenstein. Até lá, então.